Olá, queridos! Hoje a sexta aula falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da Bíblia como um guia para quê? Para a vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar então. Vamos em frente. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor deixou para nós tanta coisa maravilhosa escrita, para que nós pudéssemos observar os teus preceitos, os teus mandamentos, os teus ensinamentos, a tua lei, a vontade do Senhor através de cada palavra que foi escrita. Deus, muito obrigado. Abençoa meu irmão, a minha irmã nesse dia e que nós possamos realmente ir em frente, Pai, buscando o nosso alvo, que é estar junto contigo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você já se sentiu perdido? Eu não sei se você se lembra, eu pus algumas imagens aí. Você lembra do guia 4 rodas? A pessoa toda vez que ia viajar, ela ou comprava ou pedia emprestado, ela dava um jeito de arrumar um guia 4 rodas. Por quê? Ele tinha as informações para a pessoa poder viajar. O mapa, a bússola, hoje nós temos o GPS, para que se você estiver perdido no mundo, vamos dizer no mundo, você possa se encontrar, coisas que te facilitam, e a Bíblia é assim também, ela é para aquele que está perdido, para que ele possa se achar ali dentro da Escritura e encontrar o que Deus deixou escrito para ele. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã, alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus, somos instigados, ou seja, provocados a viver com sabedoria e prudência. Olha o que o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Eu quero fazer uma pergunta para você, bem íntima, bem particular. Que pena não poder ouvir a sua resposta. Você tem meditado na palavra? A palavra tem sido o guia que você precisa, além do Espírito Santo de Deus, para encontrar um caminho correto, de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias, sempre que você puder. Estou lendo a palavra? Será que preciso ler um pouquinho mais a palavra? Meditar na palavra? Amados, não deixe de lado essa palavra, ela é infalível, inerrante e inspirada para você. Amém? Deus precisa ser a única e inquestionável fonte de sabedoria e revelação para os verdadeiros cristãos. Vamos fazer uma revisãozinha do que nós já vimos até hoje? Nós vimos a autoridade da Escritura, a infalibilidade dela, a inspiração, a inerrância, a estrutura da Bíblia, como ler a Bíblia na aula passada, e hoje estamos vendo a Bíblia como um guia, ou seja, alguém que vai te ajudar a caminhar no seu dia a dia. Por isso é importante que você esteja afiado, manejando como? Bem a palavra de Deus. Amém? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Foi o que escreveu Tiago. Quando observamos, 3 pontos importantes que eu queria ver com você agora. Quando nós observamos a palavra, somos comparados ao quê? A uma pessoa prudente que construiu a sua casa na rocha e não na areia. Lembra Jesus falando sobre isso? O homem que construiu a sua casa na rocha. Veio a tempestade, vieram os ventos e a casa continuou o quê? Inabalável. Aquele que é firmado na rocha, que é Cristo, não pode ser abalado pelas notícias, pelas tragédias, pelas intempéries desse mundo. Para onde mais iremos? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Lembra que Pedro disse isso? Em todos os detalhes a palavra se completa e que mais que eu tenho dito sempre para você, se explica. A palavra é autoexplicativa. A introdução. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e não falham.
O conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Conhecimento sem prática, lembre disso, não produz sabedoria. Temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração, além de ser o princípio da sabedoria. Prudência, virtude que evita ações temerárias, sem cautela, refletida e sem bom senso. Permite fazer escolhas corretas. Isso é o significado de prudência. Olha os benefícios que a prudência traz para a gente. São 7. O autocontrole, a humildade, tomada de decisões corretas, pensar antes de agir. Isso é muito importante. Há pessoas que elas tomam atitude assim como Pedro cortou a orelha de Malco. Lembra disso? Eles foram prender Jesus e Pedro foi lá e arrancou a orelha de Malco. Não tome atitudes precipitadas na sua vida. Mesmo que a pessoa estiver te pressionando, não faça isso. Reflita, ore, pense, medite naquilo que você precisa responder para depois você ser bem sucedido. O que mais? Traz boa reputação, benefício da prudência, soluções eficazes. Você tem que entrar nas situações, amados, para ajudar a resolver, não para complicar mais. Você já viu pessoa assim? Você chama a pessoa para um problema para te ajudar. A pessoa, além de acrescentar outros problemas, ela aumenta o seu problema. E aí não dá. Não é eficaz isso. E o que mais? A confiança também, além de outros benefícios que ela vai trazer. A mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas capacita-o a discernir e fazer as escolhas corretas. E isso leva o quê? A um aperfeiçoamento do seu caráter, da sua forma de viver. Porque a oração, a leitura das Escrituras e a comunhão com o Espírito Santo vão realmente aperfeiçoar você em Cristo Jesus. E olha o que a conclusão vai dizer para nós hoje. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E Paulo continua dizendo: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A imutável, inerrante, inspirada palavra de Deus ilumina o caminho que devemos trilhar. Dele, preste bem atenção, dele recebemos todas as virtudes necessárias para perseverar neste caminho. Amém, queridos? Chegamos ao final dessa aula hoje sabendo que o nosso guia é o Espírito Santo. E o que ele usa muitas vezes? A palavra que Deus deixou para nós, para nos orientar. E uma coisa que a palavra nos orienta e nós temos feito e vamos continuar fazendo, todos os dias postando nos grupos da igreja alvos de oração, para que você se acostume a orar. Eu vou repetir todas as vezes que eu falar sobre isso. Abra o seu celular quando a mensagem chegar e através do pedido que está lá escrito, oração pelo Brasil, pelas nações, ore naquele instante que você abrir o seu celular, ore por aquele pedido, sabendo que outras milhares de pessoas podem estar fazendo isso junto com você. E aí a nossa oração vai chegar diante de Deus, para que Deus entenda qual é o nosso coração. Hoje vamos orar pelas crianças e adolescentes que têm sido tão bombardeados com a internet, com as notícias, com o medo, por causa do Covid, não querem se relacionar, muitos não querem sair de casa, muitos não têm vivido uma vida livre no Senhor. Vamos pedir ao Senhor por isso. Pai, nós colocamos diante do Senhor os bebês, as crianças, os jovens, os adolescentes, papai, para que o Senhor possa vir mesmo e intervir nessa situação a favor deles, pai. Dá a eles graça, dá a eles alegria, papai, de entenderem que pertence ao Senhor. Dá, como temos pedido nos alvos de oração, uma experiência contigo para os nossos filhos, para que eles possam te temer, para que possam ser verdadeiros adoradores em tudo que eles têm feito. Por isso, papai, como igreja no Brasil, agora queremos te pedir, fortalece os jovens, as crianças e adolescentes, para que eles possam te conhecer e possam testemunhar quem o Senhor é. Ninguém pode segurar um coração voluntário de um jovem que resolve te servir, papai. Por isso, faz isso, pai, a começar com os nossos filhos,
com os nossos conhecidos, amigos, parentes, para que eles possam ser, papai, cheios do teu Espírito, para que eles possam ter visões, para que eles possam ter revelações da tua palavra e possam, Deus, ir em frente, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa manhã. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, fique em paz, em nome de Jesus.